Olá, irmãos, graça e paz. A gente dando continuidade aqui aos nossos estudos no tema Tudo Entregarei. Engasguei aí. A gente vai tratar de um assunto hoje que tem importância e às vezes é um tanto controverso, que o tema é conversa ou fofoca. Na verdade, o tema aqui vai tratar sobre o nosso uso da língua, né? Como que a gente tem usado as nossas palavras. O texto a lição vai se basear principalmente lá na carta de Tiago, capítulo 2, quando ele vai dizer que a língua é mal incontido, que aquele que consegue dominar a língua domina o corpo inteiro, e de que ela é essa fonte tanto de bênçãos como de maldição, e que a gente precisa cuidar de como a gente fala e das intenções porque a gente fala, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho que vai apontar essa intenção do nosso coração como alguma coisa muito importante. Tem os alvos da nossa lição, vai falar disso, né, que é entender o poder que há no que se fala, né, atentar para o que fala, e a gente sabe que parece que entre a nossa cabeça e a nossa boca tem uma distância muito pequena, e às vezes a gente chega naqueles pontos mesmo do sem noção, né? Fala coisa que não deveria falar, fala de forma errada, precipitada, brinca com quem não precisa, enfim, algo que a gente vai aprendendo no processo de amadurecimento, né? O Tiago vai dizer para a gente também que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, e esse é um desafio nosso, porque a gente é pronto para falar, a gente está sempre afiado nas nossas respostas, e é desafiador isso, né? A gente pensar um pouquinho antes de falar. E a ideia aqui da ação é de praticar conversas edificantes, seguindo orientações bíblicas. Paulo também fala isso aos Efésios, no capítulo 3, dizendo que, no capítulo 5, dizendo que a nossa palavra tem que ser temperada como sal, que deve servir para edificação, que a gente deve se irar e não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, e que as palavras nossas sirvam para edificação. E esse é um olhar que a gente precisa sempre ter, se aquilo que a gente fala serve de edificação, de crescimento, ou se a gente também joga muita conversa fora, né? Paulo também vai dizer que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, que seja ruim, linguagem obscena no falar. Então, lembrando de que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem uma série de orientações bíblicas sobre a palavra e sobre a linguagem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Sempre tem uma parte de um cântico nas nossas lições, e ele diz isso, né? Que a ti seja consagrada a minha vida ao Senhor, meus momentos e meus dias sejam só teu. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram a servir-te, ó bom Senhor. Então a gente pensar nisso. O tema da linguagem é algo importante que a gente sempre conversa. Aqui na lição, não está aí na introdução, mas eu estava me lembrando que na filosofia, principalmente na filosofia platônica, ele vai dizer para a gente que a palavra é como um fármaco, que ela tem podem gerar três coisas. A palavra ela pode ser remédio, que pode trazer cura. A palavra ela pode ser veneno, que pode gerar morte. E a palavra ela pode ser cosmético, porque ela vai ter um aspecto de sedução e a ideia de falsear também. Então a gente precisa entender esses contextos que a gente vive, né? Primeiro ponto aí é isso, né? Que a língua pode afastar as pessoas. Com certeza, eu e você já tivemos essa experiência da gente falar coisa que afasta, falar coisa que magoa, e algo que eu tenho aprendido, já li algumas vezes, né, que trata disso, né, que muitas vezes não importa muito o que a gente está falando, mas como a pessoa está recebendo, a maneira como a gente fala, né? Quantas vezes a gente fala as palavras certas, mas da maneira errada, e magoam, entristecem, e que faz com que as pessoas, no lugar de se aproximar de nós, fiquem longe, né? Quando a gente usa muito a nossa linguagem para reclamar,
né, de forma crítica muito contundente, às vezes aquelas críticas ácidas que vão cheias de sarcasmos, de deboche. A gente precisa aprender isso, porque a língua ela pode ser usada para fazer com que as pessoas fiquem longe de nós, né? Que elas comecem a se afastar de nós. E a gente, no lugar de ser bênção na vida das pessoas, a gente se torna um problema quando a nossa língua serve para maltratar, né? Serve para afastar as pessoas. Quantas vezes a gente também tem uma facilidade grande de ficar falando mal dos outros, né, e criticando de forma muito contundente, a gente se coloca naquela posição de que sabe e critica os outros. Então, a língua, ela pode afastar as pessoas, e a gente sabe disso por experiência própria, porque a gente já deve ter se afastado de gente, e nós também, talvez, já tenhamos usado a nossa linguagem e a nossa maneira de falar e afastou pessoas de perto de nós, né? Então, a aplicação para hoje aí, né? Você pode pensar em palavras que já disse que machucaram profundamente alguém. Você pode lembrar disso. Você se lembra de alguma vez em que uma simples palavra de encorajamento provocou a cura de feridas profundas? Lembre-se do que Tiago fala sobre o poder da língua para destruir ou sarar. É isso, é que na palavra ela pode edificar e ela pode destruir. Tiago vai dizer isso, né, que a língua ela é como um fogo, uma fagulha que põe em incêndio a floresta inteira. Mas ele tem uma figura que é muito interessante, a do cavalo, né, que o cavalo é cheio de força, mas que quando você coloca o freio na boca dele, você controla o cavalo, né? Apesar da força dele. O outro exemplo que ele dá é do navio, que é enorme, mas é dirigido pelo pequeno leme, né, que ele conduz. Então, como a nossa língua, ela pode ser veneno, mas ela pode ser também remédio para a cura de pessoas. E a gente precisa, talvez, uma das coisas mais importantes é a gente aprender a pensar antes de falar. Esse é um exercício contínuo. Eu estou falando aqui e a gente sempre, quando toma uma atitude de falar, né, a gente fica sempre nesse lugar perigoso de tornar-se exemplo, mas eu sei que eu tenho muitos desafios ainda na minha vida nessa questão da linguagem, mas como também eu sei que melhorei bastante, porque antes era mais pavio curto, falava muito rapidamente, respondia muito rapidamente, escutei e respondi, e como isso também eu tenho aprendido, se eu falar isso, o que pode gerar? Então é treino que a gente vai tendo, mas a gente ainda resvala, né, com brincadeiras ou fazer comentários. Às vezes você vai fazer um comentário que é de brincadeira, mas o outro entende errado. Então é um desafio para a gente, né? A língua pode afastar as pessoas, o mau efeito das palavras, é nisso que eu estou dizendo, né? O mau efeito que elas produzem, e como a intenção, às vezes a gente pode ter uma intenção ruim mesmo, né? Que vai desde o bullying que se faz, né? Mas até o ponto lá da brincadeira, como a gente diz, da zoação, que é simples, mas que fere. Então a gente tem que tomar um cuidado com aquilo que a gente fala, né? Então nossas palavras têm esse poder incrível para dar vida ou morte. Podem ser placas sinalizando o caminho para a vida eterna, ou podem encaminhar pessoas direto para o inferno. E é isso, né? Jesus vai dizer que é inevitável que venham os escândalos, mas ai, por meio de quem os escândalos vêm. E a gente fala isso de forma objetiva, né, de atitudes concretas que pessoas podem tomar no dia a dia, que levam a pessoas a se desviarem, mas eu acredito que a gente pode pensar também que podemos escandalizar os outros com as nossas palavras, né? Às vezes, quando usamos palavras equivocadas ou palavras de baixo calão, né, uso de palavrão, que atrapalha o reino, atrapalha as pessoas ouvirem o evangelho, né? Que a gente às vezes fala algumas coisas ruins e está aqui criticando alguém, falando mal de alguém, usando palavra obscena, conversando com coisa que não deve, daí a pouco a gente quer falar de coisas sérias e abençoar, né? Às vezes não dá esse match. Preciso, então, a gente aprender isso aí, né? Saber que tem o mau uso da linguagem, né? Ele fala do mau controle das palavras, que a gente já conversou, né, e que a gente precisa pensar antes de falar. É desafiador, mas como a gente não pode deixar de falar a verdade, e a gente precisa aprender a falar,
aquilo que tem que ser dito, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né, que muitas vezes requer posicionamento, mas sempre tem modos de falar as coisas, para que a gente não... Sempre tem que entender que tem um outro do outro lado, né, que está ouvindo coisas e que tem sentimentos ali. Então a gente é responsável por isso. E lembrar que na palavra, na nossa língua, né, a gente tem poder de vida e de morte, de bênção e de maldição. E quantos de nós, às vezes, carregam coisas aí que ouvimos dos pais, ouvimos daqueles que eram autoridades na nossa vida e que marcam profundamente ainda a nossa identidade. Né? Alguém que disse coisas repetidas para nós e a nossa identidade fica marcada por isso. E a gente precisa pensar também se nós, e às vezes você como eu aí é pai, se você tem falado algumas coisas para os seus filhos e que tem marcado a identidade deles. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e controlar a linguagem, né? Controlar as palavras, né? Então tenha cuidado com o que você diz, pois as suas palavras podem estar distanciando os irmãos uns dos outros, na igreja também, né? Às vezes você pode falar algumas coisas que vai entristecendo e afasta. A gente vive hoje a era da fake news, né? E de construção de realidades, a gente vê alguma coisa, logo está apressado em dizer, logo está apressado em trazer resposta, logo está apressado em contar notícia, sem antes saber da notícia direito. Então, antes de saber, antes de ter informação completa, a gente já está postando, já está falando com o outro, e aí depois aquilo não é verdade, então a gente tem que tomar cuidado. Quando você ouve também, parar para pensar, né? Acho que também tem esse outro lado, né? Quem é que está falando e o que ele está dizendo, para que você não seja levado por maus sentimentos e parar para pensar, será que essa pessoa agora que está falando, ela está passando alguma dificuldade? Porque a gente às vezes pensa que tudo contra nós, né? E nem tudo é sobre nós. Tem muita coisa que as pessoas estão falando a partir dos lugares onde elas estão, das experiências que elas têm, e acabam que afetam a gente, e a gente precisa estar controlando esse tipo de pensamento, né? Segundo ponto aí é isso, né? Que a língua pode dificultar a reaproximação das pessoas, porque é aquela coisa do disse-me-disse, provoca discórdia entre irmãos, né? A separação, é que o outro disse, a gente vai buscar conselho, a pessoa diz pra gente alguma coisa que fere ainda mais. Então, cuidado, não sejamos aqueles que provoca discórdia entre irmãos, né? Então que a gente possa tomar cuidado com isso, né? Que a gente possa ter a nossa palavra que encoraje as pessoas, né? Com palavras sinceras, de graça, né? O Provérbios 13 vai dizer isso, que o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte, que nós sejamos gente que com nossas palavras a gente seja agregador, que a gente seja gente que junte, né, com aquilo que a gente fale, não separe, não afaste, não jogue os outros mais para longe, né? Provoca desconfiança entre os irmãos, né? Então a palavra maldita, ela pode, mal colocada, mal expressada, pode gerar desconfiança entre os irmãos, né? Cuidado com o fofoqueiro, né? E você tem que observar isso. Tem gente que está sempre disposto a contar. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe do fulano de tal? Então não seja alguém que dá guarida, né? A gente pode tomar uma posição de, quando ouvir a coisa, cara, isso é fofoca, não quero saber. Você já foi conversar com fulano, né? A gente pode ser aqueles bloqueadores de fofoca. Chegou até você, tranca, porque tem sempre gente que fica na porta, num lugar, querendo, o que você achou disso? Vem logo com esse papo, né? O que você achou disso? O que você está achando de tal fulano? Foge, né? Foge. Isso na igreja, mas às vezes na família, às vezes no trabalho, né? Tem alguém lá que está querendo falar do outro, está falando do chefe, o que você acha disso? Toma cuidado, né? Para que, se aquele está falando do outro, logo está falando de você também. Então, tome cuidado com isso, né? E gera mágoa no coração dos irmãos, né? E você já deve ter sido magoado por alguma palavra. Você sabe a dor que é isso. Então, não seja fonte de mágoa na vida dos outros, né? Então, cuidado, né? A gente pode evitar esse mal por meio de conversas saudáveis, edificantes, por meio de cultivo de uma vida espiritual autêntica, de consagração, de santificação. Então, se aqui talvez a pergunta o que eu vou falar vai gerar edificação? É verdade? Toma cuidado, né? Para que você não seja alguém que
que leve palavras ruins aos outros, né? E aí, a conclusão aqui é isso, né? Que a língua é fogo. Você sabe disso, né? Que ela serve para bênção, mas ela, na maioria das vezes, gera problemas. Que ela é o órgão favorito do diabo, né? No sentido de que ele instiga a gente a falar coisas, então toma cuidado, né? E que a gente possa orar, clamando ao Senhor: Senhor, controla a minha língua, né? Controla a minha palavra, que a gente me ajuda a pensar antes de falar, me ajuda antes de compartilhar alguma coisa, saber pensar para falar com calma, para gerar edificação, crescimento, que a gente possa aprender também. Veio alguma crítica, veio alguma fofoca, cara, sobre isso eu não quero conversar, se está falando coisa que não é legal, a gente pode interromper isso, mas eu acredito que a parte principal é rogar ao Senhor que nos ajude a ser gente que aprenda a falar, que a nossa palavra seja temperada como sal, que sirva de edificação, que leve outros ao conhecimento da verdade. Deus nos ajude e que a gente possa crescer nessa área que é tão importante, que é o uso da linguagem. Forte abraço e até a próxima.